Capítulo 1937. O caminho da abominação. Parte 1. O original definitivamente teria matado você. Um grifão cheio de redemoinho da vida é uma refeição saudável que poderia acabar com minha fome por semanas, talvez meses. Teseu baixou os olhos de vergonha, pois havia pensado em fazer isso. Então vocês dois não são nada parecidos. Dougus disse. Pacote não tinha amigos, apenas aliados. Ele veio aqui sozinho porque não confiava em ninguém e isso permitiu que você o matasse. Sou seu amigo e confio em você. Mas, ouça-me. Todo mundo comete erros. O grifo interrompeu. Um homem estúpido nunca aprende com seus erros. Um homem normal aprende, e um homem sábio aprende com os erros dos outros. Neste momento, você é alguém que foi sobrecarregado por milênios de erros que não lhe pertencem. Se você deixar que eles o esmaguem, eles serão uma maldição. Se você aprender com eles, eles serão uma bênção que irá transformá-lo em uma das pessoas mais sábias de Mogar. Você pode usar as memórias de Pacote para prever o que acontecerá se você abusar de seus poderes. As consequências de pensar apenas em si mesmo aqui e agora. Seu legado está cheio de horrores, mas também de lições preciosas. Se você encontrar coragem para enfrentar a vida dele e torná-la sua, será fácil para você fazer a escolha certa nas circunstâncias mais difíceis. Num instante, Dougus tirou mais comida do seu bolso e eles compartilharam uma refeição digna de uma besta divina. Quem é aquele? Ele apontou para uma figura nas paredes, para passar a conversa para um assunto menos deprimente. Essa é Eupine-Menadion, filha de um dos meus pintores favoritos. Veja, Trei-Menadion. Dougus respirou fundo, ouvindo o que parecia algo sem sentido para ele com um sorriso no rosto. Ele notou a alegria do híbrido abominação sempre que falava sobre sua paixão. Algo que ele esperava que os ajudasse a percorrer mais de 200 km por dia e sem serem quase devorados 3 vezes no processo. No dia seguinte, cidade de Necron, República de Vudal. Desta vez ninguém parou na estrada para ajudar o grupo de comerciantes presos a chegar à cidade. As rotas estavam cheias de soldados marchando e os mercadores estavam com pressa, movendo-se o mais rápido que podiam. Algo me diz que estamos no lugar certo. Solos disse. De fato. Ou alguém descobriu uma mina mágica ou Teseu não pode estar longe. Zoreta sentiu. Assim que chegaram a Necron, não demorou muito para ouvirem sobre a caçada à misteriosa criatura que vagava pela área. O exército estava à espreita, os magos vasculhavam os céus e uma grande recompensa havia sido prometida a qualquer um que fornecesse pistas úteis para sua captura. A guilda mercenária local estava vazia e as tavernas também. Todos estavam fora, na esperança de tirar a sorte grande. Qual é o nosso próximo passo? Lee perguntou. Nós nos infiltramos no comerciante ou na guilda mercenária. Vamos para as favelas em busca da rede de informações do mercado negro. Que foi ingênuo. Zoret se virou, beliscando as bochechas como Rena costumava fazer quando ele era pequeno. Porque algum deles deveria confiar informações vitais a um estranho. Além disso, não faz sentido que eles ajudem seus concorrentes em troca de algumas moedas e corram o risco de perder o filão. Poderíamos nos transformar em alguém em quem eles confiam, Lee disse antes de ser interrompido. Isso levaria muito tempo. Como eu disse a você no início desta viagem, somos abominações. Não nos escondemos nem nos encolhemos. Agora que nosso alvo está à vista, tiramos as luvas. Zoret se transformou, mas voltou à sua aparência humana e Bitra também. As pessoas ficaram boquiabertas ao ver um homem corpulento se transformando em uma mulher baixa, ainda mais quando ela entrou na filial local do exército como se fosse dona do lugar. Esta criatura que você está procurando, onde está? Ela perguntou enquanto 2 soldados altos e musculosos que guardavam a entrada a agarraram pelos ombros, apenas para serem arrastados para dentro enquanto ela avançava. Eles firmaram os pés, usando toda a força que conseguiam reunir, mas era como tentar parar um tornado. Tire as mãos, sou uma mulher casada. Ela deu um tapa neles com um simples movimento do pulso, mas o golpe deslocou suas mandíbulas e lhes causou uma concussão. Eu perguntei onde está a criatura.
Zoret caminhou na frente do sargento, que pegou uma espada escondida e atacou sua garganta com um movimento fluido. Seu pescoço ficou preto e a lâmina afundou profundamente, mas nenhuma gota de sangue foi derramada. Quando a mulher tentou um segundo ataque, ela descobriu que a espada não existia mais. O que ela confundiu com um golpe bem-sucedido cravando-se na carne foi apenas o caos devorando a lâmina ao entrar em contato. O que restou dele poderia ser usado como estilete. Não vou perguntar uma terceira vez. Fale. O poder de seu núcleo negro se misturou, liberando uma aura cinzenta de seu corpo que encheu a sala com uma névoa escura e os soldados com pavor. Medo do dragão fez com que a mana de Zoret penetrasse em seus corpos junto com a energia mundial, carregando sua força de vontade e promessas de agonia. Os mais fracos entre eles morreram de ataque cardíaco. Os soldados regulares desmaiaram, deixando apenas os veteranos conscientes e com as calças molhadas e fedorentas. O sargento olhou para Zoret horrorizado. Sua boca estava seca, fazendo-a engolir tanto que não conseguia falar. Seus lábios abriam e fechavam sem parar, como um peixinho dourado. Um estalar de dedos do abominável fez explodir a perna direita dos desmaiados no chão. Alguns deles morreram de choque e outros voltaram a si, gritando de dor. Uma névoa vermelha coloriu a névoa negra, transformando o pavor em horror. Você não se importa com seus camaradas? Zoret perguntou. Então talvez você tenha família nesta cidade. Olhe pela janela e observe o bloco leste desaparecer. Seu dedo médio esquerdo tocou o polegar, pronto para outro estalo. A sargento sabia que não era uma ameaça vazia porque todo o seu corpo podia sentir a mana fluido da abominação para ela e depois para uma área cheia de milhares de civis. A mesma névoa negra que enchia o ramo do exército estava se espalhando pelo bloco leste como uma doença. Mesmo à distância, o sargento pôde ver os prédios desmoronando e as pessoas caindo inertes no chão. A família dela morava no quarteirão oeste, mas a sargento sabia que a coisa à sua frente iria destruir a cidade inteira, quarteirão por quarteirão, se ela não desse a informação. Ainda incapaz de falar, a mulher apontou furiosamente para a porta do comandante, a única pessoa que conhecia todos os detalhes da missão. Foi tão difícil. Zoret estalou os dedos e todos na sala desmaiaram, oprimidos pela pressão de sua mana. Aquilo foi rápido. Lit disse enquanto liam os relatórios contendo os avistamentos anteriores de Teseu e sua última posição conhecida. Vamos matar todos neste prédio? Você sabe, para não deixar vestígios de nossa passagem. Capítulo 1938. O caminho da abominação, parte 2. Ainda ingênuo. Zoret estalou a língua em desaprovação. Estamos deixando-os vivos. Desta forma, o exército deste país terá que dividir as suas forças para lidar conosco e chamar de volta parte das suas forças. Além disso, quanto maior a recompensa por nossas cabeças, menos pessoas perseguirão Teseu. Eles procurarão o alvo aparentemente mais fácil e mais próximo. E aqui eu esperava que você tivesse aprendido a importância da misericórdia, Zor. Bitra disse com um suspiro, fazendo os olhos de Solos se arregalarem de surpresa. A violência nem sempre é a resposta. Você está certo, querido. A violência não é a resposta, é a pergunta. A resposta é sim. Zoret disse, obtendo o olhar de reprovação de sua esposa. Agora, é hora da fase 2. Um portão negro apareceu, engolindo os quatro. Assim que passaram pelo portão do caos, Lit notou uma paisagem familiar. Foi aqui que começamos nossa busca pela manhã. Estamos a centenas de quilômetros na direção errada de nossa marca. Lit ficou pasmo com a decisão de Zoret. Correto. Não confio em informações de segunda mão. Quero saber a posição exata do nosso aliado e criar uma distração ao mesmo tempo. Observe e aprenda. O dragão das sombras se concentrou em seus dois núcleos, espalhando a mana preta e branca para fora. Um pilar negro irrompeu de seu corpo, perfurando o céu e o solo abaixo. Encheu o ar com uma melodia cujo volume aumentava a cada segundo. Foi algo alto, cheio de raiva e agressão que lembrou a Lita algum tipo de heavy metal.
Era semelhante à música que Nadine usou em Farol da Luz para invocar Vastor. Bitra fez o mesmo, lançando um segundo pilar que ressoou com o primeiro, fazendo com que ambos crescessem em tamanho e intensidade. Sua melodia era mais doce, mas ainda violenta. Lid sentiu um arrepio no corpo, mas fora isso nada aconteceu. Deixe-me adivinhar, usar essa técnica forçou Teseu a criar um pilar também. Lid disse assim que as abominações terminaram, recebendo um aceno de cabeça em resposta. Ele expôs sua posição, mas seus pilares funcionarão como uma distração. Você nos trouxe para perto da fronteira para que mais 2 países pudessem testemunhar o fenômeno. Agora eles vão nos confundir com Teseu e chamar de volta seus respectivos exércitos também para uma caçada inútil. Você aprende rápido, irmãozinho. Zoret piscou para ele e criou outro portão do caos que os trouxe de volta para fora de Necron. Então, ela conjurou uma abertura de segunda dimensão que os levou para dentro de uma caverna. Você deve ser Teseu. Ela disse aos 2 homens estupefatos que ainda não tinham entendido o que acabara de acontecer. Quem diabos é você? O híbrido perguntou enquanto um poderoso feitiço do caos se materializava em cada uma de suas mãos. Dougus não sentiu nenhuma ameaça por parte da recém-chegada, mas seu poder não podia ser subestimado. Até mesmo uma besta divina anciã como ele podia sentir sua pele arrepiar na presença do dragão das sombras. Ele injetou em si mesmo e em Teseu um pouco de redemoinho da vida, só por segurança. O relâmpago prateado percorreu o corpo do híbrido, dobrando o tamanho e a destrutividade de seus feitiços, mesmo sem estar imbuído neles. Oh, desculpe. Eu conhecia o seu original muito bem, então para mim é como se nos conhecêssemos há muito tempo. Para você, em vez disso, devo ser um estranho. Então ela se virou, ignorando os feitiços que deveriam ameaçá-la. Bitra, você era o treinador dele. Veja se consegue colocar algum bom senso nele antes que eu faça isso à força. Lid, Solos e Bitra apareceram logo depois que Zoret e Raiju cumprimentaram o híbrido ainda confuso com um sorriso caloroso. Faz muito tempo que não nos vemos, Teseu. Como prometi, viemos em seu socorro assim que ouvimos seu chamado. Ela ofereceu a mão, mas foi ignorada. Então foi você quem me forçou a gerar o Pilar Negro novamente. Você percebe o perigo em que nos colocou? Passamos os últimos dias colocando distância de nossos perseguidores, mas sua façanha estragou tudo. Ele disse indignado. Sim, fomos nós. Bitra assentiu, retirando a mão e fortalecendo o olhar. Porque você precisava de ajuda e não tivemos escolha. Você acha que perdeu os humanos, mas eles já estavam perto. Alguém viu você. Ela conjurou um poderoso feitiço de gravidade que distorceu a luz, permitindo-lhes observar a uma grande distância sem se mover. Um exército vinha do oeste e vários pelotões de mercenários e magos se aproximavam da caverna de todas as direções. Além disso, você não corre perigo. Agora que estamos aqui com você, essas pessoas não representam ameaça, ela disse. Estamos aqui para ajudar. Teseu olhou para eles com timidez. Ele se lembrava bem de quem eles eram, do que haviam feito no passado e do fato de terem sido aliados de Paquaut. Foi seu líder, o mestre, quem criou clones como ele apenas para que os Eldritches os consumissem e se tornassem mais fortes. Eles sabiam que tipo de monstro era seu antigo eu, mas não tiveram escrúpulos em ajudar alguém tão perturbado como Paquaut a se tornar ainda mais poderoso. Se não fosse pela loucura do sangue que tornava sua vida um pesadelo, Teseu nunca os teria chamado em busca de ajuda. Além disso, Bitra era como ele, um clone que conquistou seu original. Teseu sentiu que podia confiar nela, até certo ponto. Ok, tudo bem. Leve-me embora e conserte tudo que você estragou comigo. Não posso me transformar em nenhuma das minhas formas sem cair em um ataque de fome que leva à loucura de sangue. Ele disse. Isso é estranho. Bitra disse. Depois que você se fundisse com o original, a fome deveria ser contida e seus poderes aumentados. Em vez disso, você parece aleijado. A fraqueza de sua aura, a pele remendada e como tudo enfraquecia em sua presença, até mesmo um grifão, eram a prova de que algo havia dado terrivelmente errado. Papai nunca cometeu tal erro antes.
O núcleo negro de pacote, o Bastet, e o núcleo kobold deveriam ser uma combinação perfeita. Ela realmente pensou. O que estamos esperando? Vamos. Ele os incentivou. Não vamos a lugar nenhum. Zoret balançou a cabeça, deixando-o pasmo e fazendo Douglas suspirar em resignação. Ainda temos uma missão aqui e não podemos movê-lo nestas condições. Mesmo se nos teleportássemos para um local diferente, para fornecer ao papai, quero dizer, ao mestre, nossas coordenadas dimensionais, precisaríamos conjurar os pilares e revelar nossa posição. Quando ele chegar, teremos que nos mudar novamente, porque ele precisa de tempo para realizar seus testes e curar você. O que é uma enorme perda de tempo e energia, já que existe uma solução muito melhor. Mate todos que estão procurando por você. Ninguém notará os pilares negros se não houver mais ninguém para notá-los. O que? Solos e Teseu deixaram escapar em uníssono, enquanto Bitra apenas mordeu o lábio inferior em estresse. Você não pode simplesmente fazer um massacre porque alguém atrapalha seu trabalho. Essas pessoas são soldados inocentes que estão apenas fazendo seu trabalho. Solos, fui honesto com você desde o início. O tom fraterno de Zoret se transformou na voz severa de uma líder repreendendo um novato. Somos abominações. Não nos importamos com o motivo pelo qual nossos inimigos estão em nosso caminho. Apenas os matamos. Continua no próximo vídeo.